contribuir. Cada um contribui segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Paulo, 2 Coríntios. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve as mãos generosas que espalham óculos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino, mas devemos considerar que o verbo contribuir na presente missão aparece em toda a sua grandiosa e seu sentido. A cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecer. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência, a família em que acrisolamos as conquistas da verdade, o vizinho, nosso irmão e humanidade, e a oficina do trabalho, que nos assinala, o aproveitamento individual no esforço de cada um. Sobrevivendo um momento de repouso diuturno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras, má vontade, queixas, insatisfação e leviandades. Não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. Que assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Nos coloquemos agora os nossos olhos, assim, acharem melhor fechados, em conexão com Deus e com Jesus, com nossos sentimentos, nossas emoções mais acalmadas, deixando de lado um pouco aquilo que nos atormenta, que nos incomoda, sendo gratos por cada momento que Deus nos permite termos aqui nessa existência, por nossa saúde física, mental e espiritual, por cada pessoa com as quais podemos aprender e também aos pouquinhos podemos ensinar. Que possamos sempre, por onde passarmos, sermos a fala de Deus, servirmos como um pouquinho dos testemunhos que com Ele aprendemos. Somos gratos, Senhor, por podermos estar nos colocando nessa posição de aprendiz. E aqui estamos para ouvir teus ensinamentos e pedir que olhe um pouquinho por nós, de acordo com as nossas necessidades, com o nosso merecimento, possamos ser ajudados pela espiritualidade maior, que sempre atua em trabalho, olhando por cada um de nós, que através dos nossos mentores, com certeza sabe o que mais precisamos. A cada um deles também, deixamos o nosso agradecimento, pois são eles que nos conduzem, nos intuem, nos protegem, sempre que tropeçamos por esse caminho.
somos gratos à nossa comunidade Luiz por toda a sua equipe e que sempre está disposto a fazer o melhor por nós. Que ele possa, por sua Valentina, dominar nessa noite, que possamos todos nós estarmos receptivos e abertos ao que viemos aqui buscar e aprender. E assim, em nome de Deus e de Jesus, damos por aberto a ordinária dessa noite. Assim seja. Pai nosso, que estás no universo, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino de amor e de bondade. Faça-se a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso material e espiritual de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues à tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa doutrinária de hoje. O tema do Evangelho de hoje, do capítulo 17, né? E dentro desse tema, ele chama bastante atenção para cada um de nós, na nossa vivência, o que a gente faz enquanto aqui estamos encarnados, né? E foi sobre desse capítulo que é a fala de hoje. Sai um pouquinho, às vezes para dar alguns exemplos, né? Que a gente acha que fica nos ensinamentos do Evangelho, acho que a gente não assimila tanto, não é? Mas enfim. Então o tema é nossas escolhas na hora da emoção. Qual é que é a nossas escolhas quando a gente está emocionado, né? O que a gente vai fazer com elas? É ali que está praticamente todo o perigo que nos envolve e que nos compromete, por assim dizer, perante o alto, a nossa caminhada. Então, esse capítulo 17, ele fala assim, ó, as nossas escolhas na hora da emoção, geralmente fora da matéria, estão relacionados ao que fizemos de ruim. Nós queremos pagar aquilo, queremos que aquilo saia da nossa emoção, e principalmente do nosso perispírito, que fica marcado pelo evento negativo que criamos na vida alheia. Né? Então eu sei que alguns de vocês, ou muitos, né, não têm noção do que significa o perispírito, né? Então nós temos corpo, espírito e perispírito. Ou seja, esse perispírito, ele anota ou armazena tudo que fizemos, de bom e de ruim. De o que a gente pode providenciar, né? Desse bom. Das menores até as maiores atitudes que a gente faz. Fica tudo ali. O que nós estamos fazendo hoje, o cuidado que a gente está fazendo hoje, vai ser o nosso corpo no futuro. Quando tivermos permissão para que vier a encarnar. Né? Então, através desse perispírito, é que a gente está tendo esse corpo hoje. Muitos de nós têm algumas sequelas, algumas coisinhas, né? Não é 100% bom, como se diz assim, né? Mas não é por causa que erraram no projeto reencarnatório, a espiritualidade. É bom que a gente não pense isso.
Isso aí corre por conta nossa, porque nós é que fizemos, escolhemos de que maneira queremos. As enfermidades que ora a gente quer, mais cedo, mais tarde, no final, no meio, né? A perna, a orelha, né? O braço, a barriga. Escolhemos e colocamos aí. Todos os nossos feitos, todos. Daí uns dizem assim, não, porque Deus, né, não vê, castiga a gente. Não. As leis universais, né? Se você ultrapassou ela, vai lá para o perispírito, que é esse corpo que nós temos. Daí tem mais alguns corpos? Sim, nós temos vários, mas não é a fala de hoje. Hoje só vai ali espírito e perispírito, né? Então, tudo que fizemos, como disse antes, ali é colocado. Por isso que os mais desatentos, a gente tem dificuldade, né, hoje. Alguns, né? Falta alguns membros, algumas coisas, outros, né? Mas é as escolhas. Então você não pode chegar lá com o perispírito, retornar para o plano espiritual com o perispírito danificado, por assim dizer, o carregado de nódoas, de coisas negativas, e querer retornar o reencarne zerado, como se diz, né? Perfeito com aquilo que tem. Não é possível. Porque daí transgride essa lei de Deus. Não podemos. Então é a fala de hoje que a gente deve, e que Jesus nos alerta bastante no Evangelho, que devemos perdoar os nossos inimigos, devemos, né, fazer o bem, praticá-los o bem, né, levar em conta. Então, as pequenas ações que a gente acha que não tem importância nenhuma, tem um significado enorme quanto ao espírito, né? Tu veja bem, desde tu responder um cumprimento para uma pessoa que tu encontra, eu não vou dar bom dia nem boa tarde para esse daí, né? As pessoas às vezes pensam assim, esse daí é teu irmão. E é bom você não fazer esse tipo de atitude. Porque esse daí vai continuar a vida dele. Na futura, reencarne. Agora eu, quanto com esse pensamento, eu vou ter dificuldade. Por conta desse meu pensamento, esse daí ficou gravado lá no perispírito. Alguém vai retornar. Né? Para a gente aprender. Temos desavença, temos inimizade, causamos prejuízos, tudo ali é anotado. Eu lembro que nas outras crenças dizia que São Pedro que anotava tudo, né? Certo? Por falta de ter esse entendimento de outros corpos, né? Junto que acompanhava a gente. Mas nós sabemos então que o perispírito tem essa função, né? Se causamos prejuízo a alguém, em determinado ponto da nossa caminhada, na outra existência, se não for nessa, muitos de nós a gente é feliz, porque já começa a resgatar nessa existência. E outros fica tudo para depois, né? Daí você vem super carregado. E a gente vê, irmãos nossos, companheiros nossos que caminham hoje lado com nós, e é comum que chumbo. O que eu fiz para sofrer tanto? Parece que as coisas só acontecem comigo, né? Tadinho. Porque até que eles continuam se queixando, não vale nada. Não resolveu. Quer dizer assim, ele está ali imposto numa situação, mas eu não estou aceitando essa situação. Eu estou ali, mas estou indignado com essa situação, que alguém devia ter feito, alguém do alto, né? Resolver essa situação para mim. Então você vai desencarnar, vai chegar lá no plano espiritual, vai ver toda a situação, desde o início. Daí você vai retornar aqui e vai ver. Né? Porque a gente tem uma noção errada das coisas, que
Nós não somos muito velhos ou antigos, assim, fica melhor antigo, né? Nesse período aí, sabe? Se nós imaginarmos que a nossa Terra passa de 200 milhões de anos, né? Nós saímos lá do mineral, viemos evoluindo, crescendo, desenvolvendo a fala, o corpo. Né? Nós não estudávamos ontem ali a respeito do lagartinho, aquele lá, o danadinho lá, né? Tem uma inteligência tanto quanto a gente. E está formando o seu cérebro, né? Quer dizer assim, quantos de nós já passamos por esse processo, né? Então nós gostamos assim da coisa assim mais o glamour, assim, de uma hora para outra ele se tornou um príncipe, né? Uma princesa, e vem pronto para ser ovacionado, né? Só que nesse trajeto aí a gente faz muito fiasco que a gente quer esconder, né? Mas não consegue esconder o espírito. Então criamos desavenças, criamos inimigos que depois nos sacode, nos chama atenção na nossa existência, né? Atual, e ele está ali. Aqui é a nódia ali no perispírito, desse corpo que vai ser formado. Né? Muitos, por exemplo, têm o hábito de tirar as vistas dos outros. Vem uma reencarnação sem as vistas. Né? Para sentir a quantia que é difícil. Né? Quando a pessoa é indelicada com os outros, mal educada, por exemplo, né? Falar mais claro, aí você vem, do nada, acaba escutando os impróprios, né? Mas por quê? Eu não entendo por que é isso. Né? Às vezes dentro da família que não é reconhecido, que não é valorizado. Mas por quê? Porque tudo que a gente faz vai ficar entre nós. Grupo de afinidade. Né? Se nós fizermos as nossas escolhas, as nossas barbaridades aqui no sul, não tem porquê na outra encarnação eu ir lá para o norte, não é? No meio de uma família que não tem nada a ver. A gente vai receber lá com toda o carinho. Né? Então, esses são os cuidados. Então, Jesus nos alerta no Evangelho, né? Que a gente tomasse todo cuidado de nos acertarmos, nos reconciliar com o nosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, não é isso que fala? Porque senão será entregue ao juiz, o juiz será entregue, te entregará ao ministro da Justiça. E tu não sairás de lá enquanto não pagar até o último cêntimo. Quer dizer assim, deu para a gente entender agora? O que nós estamos fazendo aqui? Né? Uns mais, outros menos. Desavença. Né? Um de nós a gente não tem tantas atitudes, mas pensa muito, que é a mesma coisa. Né? Não vai lá e não faz o mal. Mas pensa em fazer prejudicar o outro. Que é igual ou até pior do que aquele que faz. Então é um alerta o Evangelho para nós, né? Então não é só a gente abrir ele e dizer assim, nossa, que lindo, me chamou atenção. É lindo? Sim. Mas o que eu estou tirando dessas letras ali? Né? Para mim, no meu dia a dia. Aproveito. O que a gente pode fazer? E cada um está dentro da sua função. Ah, mas quem sabe se eu fosse lá, né, no católico, no evangélico, não, você tem que estar lá no espírito, para refletir. Lá é muito puro, é só letra, daí não reflete. Não vai te dizer o que a criatura está devendo, né? Eles não vão contar lá que tu tem um perispírito, que você é devedor, que está ali, sabe? E não adianta você dizer que não. Porque se você bater o pé lá no alto, lá na espiritualidade, eles vão te mostrar um filminho bem bonito, uma televisão dessa grandona que tem lá, sabe? Eles têm lá.
Desde o dia que você tu passou por isso, você já recebeu várias oportunidades, você não aproveitou nenhuma delas. O teu benfeitor trabalha e trabalha muito para ver se muda a tua tendência, e até aqui nada. Né? E ali nós vamos chegar num momento de transição, que a gente acha que isso aí é uma coisa assim, né? Que é umas palavras bonitas, só é que não está acontecendo. Mas a coisa está andando. Tá? A coisa está andando. É tipo um matinho que tu vê ali no meio da pedra, né? Passa lá um dia, tu não tem nem sinal. Outro dia tá um sinalzinho. De repente tu passa lá, nada. Tu passa uma semana sem olhar, ele já está desse tamanho assim, ó. Assim é a transição aí que a gente está encontrando, né? A gente não vê, não observa, mas ela está andando. Então conta, né, através desses devedores no perispírito, que quando Abraham Lincoln decidiu naquela noite ir ao teatro, a médium com a qual ele lidava, porque um médium frequentemente ia até a Casa Branca, caso do governo dos Estados Unidos, né, para falar das coisas espirituais e das decisões que ele devia tomar como presidente dos Estados Unidos. Tentou avisá-lo que não fosse, mas o seu destino estava traçado lá no teatro, né? Ele vai ao teatro, um anarquista atira nele e o mata. Os espíritos contam que Abraham Lincoln saiu do corpo alvejado pelo tiro, teve consciência imediata de que tinha deixado o seu corpo ali, né? Se fosse aos dias de hoje, as pessoas vão dizer assim, não, fica indignado, porque não sei o quê. Todo aquele discurso que, né, muitas vezes é feito aqui, porque não é por causa que é uma entidade ilustre. A gente vê nas nossas periferias, no nosso lugar, que a gente está vendo também, as pessoas cometem barbaridade, né? Tirar a vida de um do outro. Feliz aquele que, por uma tragédia dessa, entende o que aconteceu e perdoa o outro, né? Porque daí ele não está vinculado naquela emoção negativa. Ele fica fora. Fica vinculado à emoção negativa só aquele que cometeu o desatino, né? E isso a gente vê com frequência corriqueira no nosso meio. Assim, virou até uma banalidade, como se diz assim, né? Como se diz, uns dizem, o outro atirou, não, mas é bala perdida, o outro não sei o quê, só falta começar a aparecer faca perdida, facão também perdido, né? Cai, né? Faz a criatura desencarnar, né? Um descompromisso, né, com a criatura. Tanto trabalho que dá para o alto, para que produza um corpo na criatura, os projeta, a família, tudo para reencarnar. Chega ali por né, um ódio desatinado ali, retira a vida da criatura. Interrompe toda uma caminhada, né? Então vem assim um compromisso que é, né? E acontece com frequência. Semanas antes ele sonhara com a sua própria morte, Abraham Lincoln, né? Ele teve o privilégio de ser alertado pelos espíritos do que ia acontecer com ele. Inclusive, ele contou à esposa que 2 dias antes, quando ele não imaginava que desencarnaria, acordara suado, pois sonhou que entrava pela Casa Branca e começava a andar pelas salas, até que viu um caixão no meio do salão e um soldado que guardava o caixão chorando. Ele se aproximou no sonho, né, até o soldado e disse, quem morreu? No sonho ele pediu, né? E o soldado emocionado disse, o presidente. Foi ele que ele acordou, né? O presidente.
E foi aí que ele acordou, para 2 dias depois realmente perder a vida. Né? Teve o privilégio de ser avisado. Então, quantos de nós a gente tem o privilégio de ser avisado, né, de um acidente, uma coisa ou outra, né? Vai lá. Não faz muito, uma família aí, uma querida daquela família, desencarnou, e alguém da família, muito próximo, né, daquele que desencarnou, não dava muita importância. Sabe que as pessoas pensam assim, isso aí nunca vai terminar, tudo mesmo assim, né? Só que depois que as coisas acontecem, a pessoa começa a refletir e ver que não dá mais para voltar na crença dele, não dá mais para voltar atrás. E ele estava tendo uns dias bem complicados, bem difícil. Porque ele não chegou em tempo lá para ver o familiar dele lá no hospital, né? Para pedir perdão. Aquela coisa que estava incomodando ele, né? Tu vendo assim como é que é, a pessoa fica guardando aquela coisa. Né? Tem alguma coisa, vai lá e acerta. Como falava Jesus, vai lá e acerta com o teu aniversário e está contigo no caminho. Né? E está daquele jeito ali. Né? A perturbação que incomoda ele. Porque ele não isentou. Assim, ele se sente culpado, que com certeza pode ser até que tenha culpa mesmo, podia estar livre dessa perturbação, né? Assim o outro desencarnou, e agora diz, o que eu faço? Eu não sei se é tanto para pedir perdão para as atitudes dele, ou porque ele queria se ver livre da consciência que estava usando ele. Ambas as coisas são difíceis, né? Então você vê como é que as coisas com os outros nos traz o exemplo, né? Não dá para tu deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Tem que fazer, né? Mas tendo total consciência do seu desencarne, controlando a sua emoção, de uma forma admirável, ele pedia aos seus protetores que o receberam para esperar pelo seu assassino, para que, nessa altura, a polícia perseguiu, o matou, e o matou. O assassino dele, Abrão Lincoln, né? E a surpresa maior para esse homem foi sair do corpo assassinado pela polícia, deu de cara com o homem que ele tinha matado. E esse homem gritando perdão, que era Abrão Lincoln. Você foi lá, pediu para a espiritualidade que permitisse que ele esperasse lá, porque ele estava sabendo que, né, o que ia correr, e ele isentou o assassino dele. Porque a partir daquele momento ali, aquele vínculo, aquela emoção negativa que ele tinha com aquele que tirou a vida dele do corpo, já não fazia mais parte dele, né? Ele pediu perdão, né? Isentou o outro. Agora, quem assassinou, não tinha como, ele tinha o débito para arrecadar e tinha as emoções negativas que tinha que recolher. Um momento ou outro ele ia ter que, né, ia fazer. Então veja, né? Por isso, quando Jesus falava para perdoar a ele queria falar de algo muito maior do que o simplesmente desculpar alguém. Ele queria dizer que nós não podíamos e não devíamos ficar presos àquilo que a vida deve esquecer, né? Aquilo que eu vinha falando antes, então, se temos alguma coisa, acertamos, né? Reconciliamos, fiquemos livres, isentos dessa situação, porque ela vai estar lá no plano espiritual nos esperando e, conforme a situação, ela vem conosco no próximo reencarne, para ser resolvido aqui no campo de batalha mesmo, né? Onde deve ser resolvido. Porque quando não perdoamos alguém que nos magoou, nós ficamos igualmente atrelados à emoção.
e dessa pessoa. E as consequências são funestas, tanto que muito do que acontece hoje, talvez esteja relacionado ao momento de perdão que nós não tivemos e agora estamos de volta. Muitas vezes trazendo ligado a nós emoções negativas, né? Ele tinha falado antes ali, ó. Muitas das coisas que está aí, que nos atrapalha, que nos incomoda e nos tira o sono, é coisa que a gente não fez no outro momento. Está ali. E não vai sair dali enquanto nós mesmos não remover. Né? Assim, evoluir, é bom evoluir. Sim, tu tem que evoluir com as tuas próprias vontades. Não se diz assim com as tuas próprias pernas. Né? Não adianta querer que os outros façam o projeto, né? Diz, reze para mim, faz a mesma coisa para mim. Tá, é bom, ajuda. Mas se tu não fizer, o interessado tem que estar na frente para resolver, né? Sobre os adversários que não se sentiram perdoados e que hoje respondem, às vezes, por nomes belos como pai, mãe, primo, companheiro, companheira. Estão todos aí, do ladinho. Não é de ficar preocupado? Né? Se refletir, sim. Não vai lá para outra quadra ou para outra cidade, não. Fica ali mesmo. Né? E os mais jovens se sentem atraídos, né? Porque é lindo, que é que eu vou fazer a minha vida, não sei o que. Né? Não adianta, é ali que está a situação, sabe? Então, através desse perispírito, o nosso fluido, foi conduzido para lá. Não, não foi conduzido. Você que é puxado para aquela situação. A tua situação emocional, né? De emoção sendo positiva ou negativa, está te puxando para aquela direção. Como quando nós nos desencarnamos também. Mas é levado lá nos... Não é levado. Né? É conduzido por aquilo que nós produzimos aqui enquanto encarnado. Se fizemos o bem, temos bons, temos benefícios, sim. Caso contrário, né? Não é bom nem pensar. A gente toma um susto bem de acordo. Mas se Abraham Lincoln conseguiu separar a sua emoção daquela hora, terrível e seu assassino, o seu assassino não. Né? Porque pessoas que carregam a culpa ficam até que resgate essa culpa, completamente envolvida. E essa explica quando mais tarde, socorrido que queria resgatar de toda forma o que havia feito, e pediu que dê detalhes minuciosos para repetir a trajetória, inclusive a frustração da presidência dos Estados Unidos através de uma violência, né? Porque quando ele atirou lá esse assassino, ele já almejava, né? A ciumeira, ele já almejava aquele cargo. Por isso que ele fez isso ali, né? E guardou aquela situação. Então tu vê assim, ó. E exatamente 100 anos depois, John Kennedy é morto em Dallas para resgatar o que havia feito. Tinha feito. 100 anos depois. Né? Daí uma faz, não, coitado, é uma vítima. A gente às vezes quer fazer um julgamento, algum comentário, alguma coisa, a gente nunca acerta. Ainda bem que a gente nunca acerta, né? Quer tomar um partido, quer tomar um lado, é uma fiasqueira, né? A gente não conhece o plano espiritual. O resgate estava feito exatamente 100 anos depois, na figura de John Kennedy, o assassino de Abraham Lincoln. Resgata o seu débito. Vive a mesma situação, aos 43 anos de idade. 43 anos, quando ele foi assassinado, né?
tendo a vida ceifada para voltar ao mundo espiritual, dessa vez tendo resgatado os seus débitos, né? Então conta a espiritualidade maior que ele, resgatado da sua tarefa, ele atua e trabalha no plano espiritual, junto às nações, trabalha ativamente para que não haja essas discórdias, essas guerras entre os países, né? Para ser ceifada tantas mortes, tantas dificuldades. Se tornou um trabalhador, né? Diz assim, aquela emoção negativa que ele teve um tempo atrás, ele conseguiu fazer que mudasse uma emoção positiva para o bem, né? Para que desse bons resultados. Aí nós vamos ver lá na passagem de Júlio César, traído pelo seu Senado, né? Já foi algumas vezes até foi falado a respeito de Júlio César aqui também, e ele almejava comandar, ser um tirano, né? Ali na época dele lá, né? E nessa passagem ali, os outros senadores arrumaram o seu criado, que ele considerava como filho, que o matou, hackeou ele, né? E ele ficou muitas existências no plano espiritual, Júlio César, revoltado, porque ele almejava aquele ser comandante lá no Senado do governo, Júlio César. Então, depois, quando ele se tocou, muito tempo depois, ele se refletiu, ele pediu ao plano espiritual que ajudasse, recebeu ajuda. Lá veio Napoleão Bonaparte, né? Napoleão Bonaparte. Mas como ele já desencarnou querendo estar à frente de uma grande quantidade de gente, ele veio também querendo estar à frente do ser comandante. Quando o Papa da época lá foi cingi-lo com aquela coroa, né, dando posse a ele, né, Napoleão Bonaparte, ele não deixou nem o Papa terminar o ritual, ele já pegou e pôs na cabeça, isso é, né, para adiantar a coisa, ele estava muito eufórico, muito afobado para começar. E ali começou, né, deixou um rastro de viúva e de órfão por onde ele passava. Júlio César, quando foi feito. Aí ele acabou vindo de novo, né? Consta que num desses reencarnes, na região que ele comandou das últimas vezes que ele esteve ali, que fica lá na região da Rússia, né? No estado da Rússia. Ele fez alguns feitos lá, algumas coisas, né? Acabou desencarnando sozinho, que a mulher que era companheira dele, ela acabou morrendo antes de câncer, né? E ele ficou. Então ele via, numa das viagens que ele fez, de dentro do navio, ele via as ondas do mar e começou a refletir toda a caminhada dele. Ele via todas as pessoas que ele ceifou, né? A vida naquela trajetória dele. E uma dor terrível. Terminal mesmo, praticamente nas horas terminal com um câncer no estômago que ele tinha. Ali foi o grande Júlio César, né, se retratando daquilo que ele cometeu, né, com a imprudência. Então, às vezes assim, de almejar tanto aquilo que não estava ao alcance dele, que não era por alcance dele, né? Mas quando ele insistiu tanto, teve outros que tinham mais ganância do que ele e projetaram alguém de confiança que podia ter acesso a ele para tirar a vida dele. Pacatrua dos encarnados, né? Acontece isso aí até hoje? Dizer não? Claro que sim, né? Pessoas produzem.
né? Como se nunca vai terminar a existência que a gente está por aqui, né? O sofrimento. Então são passagens assim terríveis, né, que deixa, né? Tu vê assim, olha, ele deixou tantas viúvas e tantos órfãos nas guerras que fez com que só a solidão de Santa Helena, como dizem os espíritos, quando um câncer de estômago lhe devora o corpo, ele chorava amargamente, porque ao olhar o mar sem perceber como ele havia quadros de dor de toda a sua vida, que passavam como filme frente a ele. Sabia muito bem que um dia pretenderia constar em outra matéria de tudo que sonhara, mas que não tinha sido possível realizar. Ele tinha consciência que morte era outro corpo, né, da matéria para ali se desenvolver. Uma vez perguntaram aos espíritos amigos se tinha se concretizado o desejo de Marilyn Monroe, uma das mulheres mais lindas que o mundo já viu. Quase todos nós já ouvimos falar dela, né? Imagem, tudo, né? Por causa que a empresa cinematográfica dos Estados Unidos, Hollywood, divulgava bastante, né? Uma atriz muito profissional na sua área. E ela desencarnou aos seus 36 anos, com 36 anos, né? Então ela era depressiva, precisava de tomar remédio para dormir, porque não conseguia dormir, perturbada. E ela tomava aquele medicamento sem noção da quantidade, o que era necessário, o que não era necessário. E foi por conta disso que ela veio desencarnar. Mas não porque ela queria o suicídio, ela não queria, né? Mas ocorreu por descuido mesmo dela, da parte dela, né? De fazer essa parte aí. E nesse desencarne dela, aos 36 anos, mas não tinha necessidade, como eu te falei antes, como eu falei para vocês antes, do desejo do suicídio, embora tivesse uma depressão enorme que acompanhava. Mas no mundo espiritual ela foi entrevistada pelo espírito Humberto de Campos, antigo jornalista carioca. Humberto de contou ao Chico que ela disse: eu já sei o que quero na minha próxima vida. Eu quero vir feia, absolutamente feia, porque a beleza física é um trapézio onde dificilmente você consegue manter-se sem cair. Né? Esse era o pensamento dela. Eu não conseguia se manter lá sem que uma hora cair, né? E os espíritos contam sem dizer onde ela está e nem quem ela é, que hoje ela está na Terra novamente, e feia, mas tem uma voz maravilhosa. Ele simplesmente diz isso. Então a gente não sabe quem é, talvez não viva publicamente, não seja ninguém que nós possamos identificar na televisão, no cinema. Com certeza não, porque os espíritos dizem que ela cumpriu o que ela queria, veio muito feia. E Hollywood não gosta de feiura, né? Só vai lá gente bonita. Então, com certeza, me errei aqui, porque ela já esteve no fracasso, e fracassou demais, e sofreu muito na mão de pessoas que não respeitavam, né? Quando nós fazemos as nossas escolhas no além, antes de voltar,
geralmente guiado pelas emoções, ainda bem que temos os nossos protetores espirituais que nos aconselham, né? Dificilmente a gente escuta eles, mas que eles nos aconselham, aconselham, né? Olha, você está pedindo demais. Olha, fulano, não vai ser tão companheiro como você imagina, né? Não é isso que ocorre com a gente? Não, mas eu vou lá, eu dou conta disso, daquele outro, depois você chega aí, se desespera, se revolta, não quer fazer nem o mínimo. E outros assim, eu jogo tudo por alto e deixo assim. Bastou desencarnar, começa o choro, né? Não sei o quê, porque fui injustiçado, não sou bem compreendido, e daí vai, né? A gente é bom de lábia, né? Se funcionar, né? Então você vê assim que bem que os benfeitores, os nossos amigos, nos alertam, já não se carrega tanto, pega menos, né? A gente não aceita. Mas diz eles que, arrebatando pela realidade espiritual, nós praticamente exigimos uma tonelada de resgates. Uma vez só, vou fazer tudo uma pancada só, né? Ele diz assim, faz todo esse serviço aqui já, né? Para encaminhar mais rápido, já, lá na frente, né? Que é uma tonelada de resgate. Aí não dá conta de nenhum, né? Aí quando chegamos aqui, na primeira topada, tropeção, né? Topada, vem tudo abaixo. É aquele desespero, é depressão, que dói, tem a gente me perseguindo porque o vizinho tem inveja, eu não sei o quê, lá no trabalho todo mundo me inveja, né? Ninguém gosta de mim, né? Vê como é que é? Fácil da gente resolver as coisas, né? Daí tu pensa assim, somos responsáveis por nós mesmos? Claro que somos. Raramente é imposto algumas coisas para nós. Só quando, desculpa, só quando a gente é muito rebelde. Passa uma encarnação, passa outra e vem outra, e o camarada não se emenda, não se emenda, e está ali, né? Aí isso agora chega, agora deu, né? Não é isso que faz para a criança quando ela enjoa de fazer birra ali na sala? Daí você vem. Daí é imposto. Daí você queira ou não queira, vai ter que fazer. Então é isso que ocorre com as nossas emoções, com a nossa realidade, né? A gente buscar. E se a gente exigisse menos, agradecesse mais, é um bom começo já, né? Para a gente começar a sair dessa realidade. Até que a gente não fizer isso aí, né? A gente não consegue. Só para completar da Marilyn Monroe, né? Ela pediu para ser feia e como ela tinha uma voz muito bonita, umas famílias abastadas da época, alguém, né, se encantou por ela mesmo sendo feia, tendo a certeza que ela naquelas condições não ia ter ninguém que viesse incomodá-la, né, ou incomodá-la. Diz que teve uma existência na Terra perfeita, né? Então esse é o que diz esse tema que foi falado hoje, capítulo 17, né? E quando Jesus nos alerta, ó, sede perfeitos, né? Das nossas emoções, das nossas buscas, da nossa realidade, né? Então esse é o convite para que todos nós possamos nos refletir e nos
Certo, para cada um de nós, alguma fala, alguma coisa serve, né? Se estamos aqui é porque todos nós temos que nos refletir, temos que fazer alguma coisa. Vigiar o que colocamos no nosso perispírito. Porque amanhã, a colheita. Que Jesus nos ampare. Agradecemos a Deus, a Jesus, por mais esse momento. Tivemos reflexão, sem entendimento. Possamos nos manter conectados com a espiritualidade maior, conosco mesmo, para podermos prosseguir na hora de paz, em paz, com nossas emoções acalentadas. E assim, em nome de Deus e de Jesus, estamos para encerrar o itinerário desta noite. Que assim seja. Aí,